A Câmara de Ribeirão aprovou em primeiro turno uma mudança na lei orgânica para reduzir o número de votos necessários na aprovação de projetos. A medida pode facilitar a autorização de propostas polêmicas, como a do aumento de vereadores. A proposta de emenda à lei orgânica do município número 1 de 2023 altera um importante mecanismo de votação no Legislativo ribeirão-pretano. A matéria prevê mudança no segundo parágrafo do artigo 34, que trata sobre o quórum. Isso nada mais é do que a quantidade mínima de votos necessária para a aprovação de projetos. O texto define que novas emendas precisem de 3/5 dos membros da Câmara, ou seja, 14 vereadores favoráveis, e não 15 como acontece hoje. Isso aí, mais uma vez, está estranho, está jogando contra o princípio da transparência constitucional, que é a efetiva participação do cidadão na sociedade, e a Câmara tinha que se explicar por que, em final de mandato, querer um projeto tão polêmico que, tecnicamente, diminui aí o quórum para aprovar matérias altamente polêmicas. Então, nós temos que ver também qual que seria a intenção por trás desse projeto, que tem cara de ser bobinho, mas aparentemente quem entende do jogo político eleitoral sabe que ele pode vir a desandar em coisas muito mais fascinantes ou piores. A matéria recebeu 15 votos favoráveis em primeiro turno. Essa mudança pode colaborar com a aprovação de determinados projetos, como, por exemplo, do aumento de 22 para 27 parlamentares na próxima legislatura, que ainda está tramitando na casa. Ele acaba facilitando a aprovação desse tipo de projeto por conta de precisar de um voto a menos, né? Cada vez mais importante que a população participe acompanhando a ordem do dia, a votação de temas importantes, que se manifestem junto à Câmara, para evitar que projetos que possam apenas gerar ônus ao município não sejam aprovados. A justificativa da mesa diretora é de que a medida é necessária para que a cidade esteja adequada ao que já é previsto pelas Constituições Federal e Estadual. Por se tratar de uma norma que altera a política do município, ela ainda precisa ser votada em segundo turno, com no mínimo 10 dias de diferença, e receber a aprovação de pelo menos 2/3 dos vereadores. É o princípio da simetria constitucional, os 3/5 resultam aí de disposição constitucional, e assim também tem o entendido o Supremo Tribunal Federal e também o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo através de sua ordem especial. Tecnicamente o projeto é constitucional, mas precisa saber, Ribeirão Preto, o que está por trás desse projeto, tal qual o aumento de vereadores. O que quer o Poder Executivo e o Legislativo, que aparentemente, hoje em dia, são uma coisa só, amalgamada, inclusive, na linguagem do direito político eleitoral. Um só ente hoje. Precisamos saber o que está por trás desta boa intenção. O especialista em gestão pública aponta que a Casa de Leis tem pecado em questões de transparência. Por isso, as entidades de classe e a própria sociedade precisam estar vigilantes. A gente observa uma falta de padronização com relação às informações. Por exemplo, o projeto que aumentou o aumento do subsídio dos vereadores, um projeto muito polêmico, quando você olha a tramitação, você não encontra nem o protocolo do substitutivo nessa tramitação. É importante que tudo isso esteja de forma transparente no site da Câmara, né? O protocolo do substitutivo, cumpra seu prazo para que todo mundo tenha acesso, para depois levar à votação. Por isso a necessidade da população estar vigilante, as entidades, principalmente a CIRP, que tem comandado todo o processo de representatividade popular, dizerem à população qual que é a razão do projeto, o que está por trás, qual que é a motivação, a fundamentação. Daí sim o cidadão saberá o que os vereadores que estão querendo aprovar o querem, se eles querem o bem ou o mal da cidade, de acordo com o artigo 37 da Constituição Federal. Alice Carvalho para o Jornal da Clube. Conosco para repercutir essa situação está no Núcleo de Jornalismo o advogado Luiz Vicente Correia. Doutor, diminuir a quantidade mínima de votos necessárias para a aprovação de projetos pode facilitar, por exemplo, o aumento no número de cadeiras na Câmara de Ribeirão? Boa tarde, o senhor. Boa tarde a todos que nos assistem. Na verdade, você tem razão, pode facilitar realmente a aprovação deste projeto que altera a quantidade de vereadores.
porque a quantidade de vereadores, para alterar esse projeto, precisa de um quórum qualificado. E reduzindo este quórum de 15 para 14, embora pareça um só vereador a mais ou a menos, isso pode gerar uma repercussão muito grande e facilitar a aprovação desse projeto que nós gostaríamos que não fosse aprovado. Como o senhor citou, né, reduzir de 15 para 14 vereadores pode não parecer tão significativo, mas se aproxima muito da quantidade de votos da base do prefeito. Além desse projeto, tantos outros importantes podem passar mais rapidamente pela casa? Claro, todos os projetos de grande envergadura, de grande repercussão, de interesse da sociedade e até aqueles projetos de qualidade duvidosa, que realmente não se sabe quais são as intenções de quem está propondo, vão ser aprovados com facilidade diante dessa mudança da Constituição Municipal, que nós esperamos que não aconteça. Doutor, e a Constituição, de fato, determina que esse número seja realmente reduzido? A Constituição não determina. É uma decisão do Supremo Tribunal Federal que permite que as casas legislativas alterem essa questão dos projetos ou da qualificação dos votos, de projetos que exigem 2/3 ou 3/5 dos votos podem ser alterados. Fica de acordo com o interesse do município. E é neste ponto que os vereadores estão aproveitando esta permissão para poder alterar a nossa Constituição, facilitando, então, a aprovação de projetos polêmicos, evitando muitas vezes discussões, evitando que a sociedade participe a respeito da aprovação ou não de alguns projetos, e isso é muito ruim para o município e para a sociedade. Por isso, a cobrança por discussões com entidades e sociedade, como em audiências públicas, deve ser ainda maior, né, para evitar essas possíveis manobras. Olha, não basta ser honesto, tem que parecer honesto. E esse tipo de comportamento realmente nos traz uma informação de que boa coisa não é a redução do quórum qualificado dos projetos importantes. Agora, a discussão com as entidades, ser transparente, mostrar o que se quer de verdade para o bem da cidade, é isso que nós estamos querendo. Não é que o aumento do número de vereadores ou a redução ou não do quórum é que vai melhorar. O que melhora realmente é trazer isto à discussão para todas as entidades representativas da cidade, para que elas possam se manifestar e atender os interesses da sociedade e não de alguns, conforme nós estamos vendo em vários projetos que já foram aprovados. Doutor, é importante que a população acompanhe, então, a rotina do Legislativo para entender melhor essas mudanças. Claro, a sociedade tem que acompanhar e entender todas essas mudanças que estão querendo fazer. E mais do que isto, não é só entender e acompanhar, é excluir da vida política aqueles políticos que realmente não nos representam, aqueles políticos que contrariam os interesses da sociedade em diversos projetos que nós, como sociedade, já nos opomos, já nos opusemos no passado e os projetos foram aprovados. Nós temos que marcar o nome daqueles que desobedecem, não atendem aos interesses da sociedade para poder atender interesses escusos, vamos dizer assim. Esses nós temos que excluir da vida política. E nós não estamos fazendo isso com muita frequência. Aproveitar que ano que vem tem eleições municipais, né, doutor? Muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Clube, viu? Boa tarde a todos.